Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu gostaria de contar para vocês neste vídeo como que eu, apesar de ter uma capacidade cognitiva muito limitada, consegui passar 3 vezes na prova objetiva do TJ São Paulo, uma vez em todas as fases da prova objetiva e na digitação, estou aguardando a nomeação, e agora em 2024 consegui de novo o sexto lugar para a Bragança Paulista na prova do dia 8/9 de 2024. Se você não é inscrito no canal, considere a possibilidade de se inscrever, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, tudo isso ajuda muito. Eu nasci numa cidade do interior chamada Zedoca do Maranhão, no interiorzinho lá do município de Zedoca, chamado Cocalim. Os meus pais, eles sempre foram agricultores, sempre trabalharam na roça. A minha mãe era quebradeira de coco babaçu. Se você não sabe o que é isso, pesquisa aqui no YouTube, aqui mesmo no Google, quebradeira de coco babaçu, você vai ver que é uma profissão bastante sofrida. E foi assim que meus pais criaram os seus 5 filhos, né? Eu sou o mais novo dos 5 filhos dos meus pais. Muito bem. O meu pai, ele gostava muito de mudar de lugar. Isso acabou atrapalhando os estudos dos filhos do meu pai. Eu entendo que ele não fazia por maldade, era algo dele, da natureza dele. Hoje ele está, acho que com 73 ou 74 anos, não me recordo agora. E agora ele sossegou um pouco, mas é por causa da idade, senão ele continuava mudando aí no mundo. E ele morou em vários estados. Meu pai morou no Maranhão, meu pai morou no Amazonas, meu pai morou no Pará, meu pai morou no Amapá. Tem até um seguidor aqui do canal que ele é lá do Amapá, lá de Tartarugalzinho, Amapá. E isso acabou atrapalhando os estudos do filho, porque o meu pai ele tinha uma obsessão por mudança. Eu acho até que era alguma coisa meio que psicológica, sabe? Não era normal, era algo anormal. Para vocês terem ideia, o meu pai ele mudava dentro da mesma cidade, então ele mudava de rua. Ele nunca pagou aluguel, meu pai odiava aluguel, até hoje ele é assim. Então ele vendia a casa própria dele numa rua e comprava uma casa em outra rua da mesma cidade. Veja que ele tinha uma compulsão por mudança. Muitas vezes eu comecei o ano letivo em um município e terminei o outro. Eu lembro bem que quando nós fomos para o Amapá, nós somos do Maranhão para o Amapá, na verdade nós somos do Maranhão lá para o Distrito Federal. Lá no Distrito Federal nós passamos um tempo lá, foi um dos poucos momentos da vida dele que ele não trabalhou de roça, foi nesse tempo que nós moramos lá no Distrito Federal, lá em Samambaia, Distrito Federal, foi um dos poucos tempos mesmo. E depois, lá do Distrito Federal nós fomos para o Amapá. Parece brincadeira, parece mentira uma história dessa. Mas é verdade. E aí, meus amigos, eu lembro que eu comecei um ano letivo no Maranhão, se eu não me engano, a quinta série. Estudei 3 ou 4 meses lá no Distrito Federal, né? Na periferia do Distrito Federal, ali em Samambaia. E não que lá, hoje Samambaia tem locais bem bacanas mesmo, mas na época era bem periferia, viu? Com todo respeito, tá? E aí, de lá nós fomos para o Amapá. E lá eu terminei o ano letivo, terminei a quinta série. Então vejam que era algo assim desanimador. Por muitas vezes não dava tempo, nem como fala no Maranhão, nem de esquentar o banco. Porque quando a gente senta em um banco, alguma coisa não esquenta, então não dava tempo nem de esquentar o banco. Você já tinha que sair da escola, então não dava tempo nem de se adaptar aos professores. Só lá no Amapá, o meu pai morou em 5 cidades. Não, 5 cidades e 3 cidades e 3 cidades, Ferreira Gomes, Porto Grande, Tartarugalzinho e os interiores desses municípios. Terra Preta, Bom Jesus dos Fernandes, aí dá 5, é verdade, dá 5. 5 locais diferentes. Então, não tinha como estudar, cara. Hoje eu vejo que não era maldade dele, mas não tinha como os filhos estudarem. Então, assim, nenhum dos filhos concluiu os estudos na época certa. O meu irmão, Aureliano, se ele assistir esse vídeo, ele pode confirmar essa história aqui. Ele terminou o ensino médio dele com supletivo. Eu também terminei, através do ENSEJA, o Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos, e isso atrasou
consideravelmente a vida dos filhos. Eu nunca me vitimizei, sabe? Eu sempre tentei pensar pelo lado que não era maldade dele. Eu nunca tive, assim, antigamente eu tinha uma certa mágoa, assim, né? Eu cheguei a sentar com ele, a conversar, ajustar as coisas, né? Para que o meu coração ficasse livre desse problema, né? E aí nós sentamos, conversamos e nós nos resolvemos como homens, como filho e pai, como amigos, né? Como companheiros. E foi uma situação muito difícil, né? Foi uma das conversas mais difíceis que eu já tive com meu pai, porque eu precisei perdoar o meu pai por essa situação. Então, foi muito difícil. Então eu criei um trauma de estudar, entendeu? Eu não tinha vontade de estudar, eu não conseguia estudar e foi um momento muito difícil. Eu parei de estudar aos 17 anos e eu tinha pavor de escola, né? Porque por muitas vezes eu precisei parar o ano letivo. E aí eu falei que não ia mais estudar. Falei, ó, não vou mais estudar não. Beleza. Só que eu tinha um sonho. Eu tinha um projeto de vida dentro de mim. Lá no fundo eu tinha um sonho. Eu tinha vontade de continuar a minha vida. Pessoal, peço desculpas. Eu não gosto de contar essas histórias, eu peço desculpas mesmo. Mas eu tinha um projeto de vida, eu tinha um sonho, eu tinha uma vontade de vencer na vida, né? E aí eu casei muito novo. Eu não culpo o meu casamento por não ter continuado os estudos, porque eu amo a minha família, eu amo a minha esposa. Minha esposa é uma pessoa extraordinária. Eu amo meus filhos. E não foi por causa do casamento, por ter casado jovem. Não foi por ter assumido uma família jovem que eu parei de estudar. Eu parei de estudar porque eu não tinha vontade. Eu até tentei voltar a estudar. Acho que com 28 anos eu tentei voltar. Eu fiquei uma semana na sala de aula e eu não conseguia estudar. Falei, não vou mais estudar. Só que aí, no ano de 2017, lá no final do ano de 2017, eu estava assistindo alguns filmes, entre eles o filme O Albergue. E nesse dia, eu já tinha assistido o Albergue 1, o Albergue 2 e o Albergue 3. E eu estava procurando outro filme para assistir. Quando eu vi a professora Lilia Novakoski, que na época ela era professora do Alphacom, falando sobre o concurso do INSS. E ela dizia exatamente assim no vídeo: você que está aí sem fazer nada da sua vida, você está aí só vendo bobagem, por que você não vai estudar? Eu falei, pô, essa mulher está falando comigo. Porque o filme, o Albergue é uma bobagem, né? É uma bobagem esse filme. Aí eu falei, essa mulher está falando comigo, eu vou estudar para o concurso do INSS. E naquele dia, eu decidi que eu ia mudar de vida. Eu olhei para minha esposa e falei assim, ó, eu vou mudar de vida. E junto comigo, nós vamos mudar de vida. Você vai mudar de vida, nossos filhos vão mudar de vida, a nossa família vai mudar de vida. Ela falou assim, você está falando do quê? Eu falei, eu vou estudar. Você me apoia nessa? E ela, como uma mulher guerreira, batalhadora, falou, você tem todo o meu apoio. Mete a cara. E aí eu comprei uma apostila do Alphacom, que eu não sei se vocês já viram aqui, eu mostrando essa apostila. E essa apostila está guardada até hoje, porque eu tenho um carinho gigantesco por ela. Eu vou pegar ela aqui para que vocês vejam. Essa aqui é a apostila que eu comprei, tá? É só o vídeo tá de cabeça para baixo aí, eu não sei porquê, sempre fica assim, viu? E eu estudei muito essa apostila, olha. Aqui, ó. Essa apostila, eu vou guardar essa apostila até ela se acabar. E aí, olha aqui o Jesuíno. Toda vez que eu tô gravando vídeo, o Jesuíno aparece. Olha o Jesuíno. Vai lá, vai. E aí, pessoal, foi através desse vídeo que eu voltei a estudar. Muito bem. Só que o concurso do INSS demorou muito a sair. Passou 2017, o final de 2017, 2018, 2019 e nada do concurso sair. E aí saiu uma notícia do concurso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
Só que o edital estava praticamente em cima. Eu estudei um pouco antes do edital e durante o edital. Eu estudei 50 e poucos dias, não sei, 60 e poucos dias. E naquela prova do Tribunal Regional Federal da Terceira Região eu tirei 48 pontos. Eu acertei 48 questões de um total de 60, na verdade. Eu acho que eu fiz 83%. Porque lá tem os pesos da matéria. Que é bloco tal, peso 1, bloco tal, peso 2, é assim. E eu fiz 83%, só que não deu para passar. Foram 48 acertos de um total de 60. Eu gabaritei várias matérias de direito ali, processo penal, processo civil, direito constitucional, eu acho. Mas o fato é que não deu para passar. E aí eu conheci, através do concurso do TRF3, o concurso do Tribunal de Justiça, né? Só que quando eu comecei a estudar para o concurso do INSS, lá no ano de 2017, rapaz, no final de 2017, porque lá no concurso do TRF3 já foi em 2019, na época que a prova, o cargo era de nível médio, que tem uma grande diferença entre o cargo ser de nível médio e a prova ser de nível médio. As provas do concurso do TRF3 são difíceis. Tem essa diferença, depois eu vou explicar, tá? Não significa que o cargo é de nível médio, que a prova vai ser de nível médio, não tem nada a ver. Deveria ter a ver, mas na prática não é assim. E aí, eu fiz a prova do TRF3 já em 2019, eu já tinha evoluído muito nos estudos. Eu comecei a estudar no final de 2017, em novembro de 2017, para o concurso do INSS. E a dificuldade foi ali, no final do ano de 2017 até a metade do ano de 2018. Eu sofri. Eu sofri igual um condenado, eu pensei muitas vezes em parar. A minha esposa lembra das vezes que eu chegava assim, abria a porta do quarto do nada, que na época o computador não ficava aqui ainda, aqui no quarto onde está. Tem um motivo para esse computador estar aqui, nesse vídeo eu vou explicar. E eu entrava aqui nesse quarto, me jogava debaixo do cobertor e chorava. E minha mulher dizia assim, amor, calma, calma, o que é? Eu falei, eu não consigo aprender. Eu não conseguia aprender matemática, eu não conseguia aprender português, eu não conseguia aprender informática, eu não conseguia aprender as matérias de direito, eu não conseguia aprender nada. Nada entrava na minha cabeça. Nada entrava na minha cabeça. E aí, pessoal, eu precisei dar vários passos atrás, porque a minha base escolar era muito ruim. Eu não tinha estudado no ensino médio. Eu fiz o ENSEJA, o Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos. E como eu não tinha feito o ensino médio, eu não tinha noção das coisas básicas. Adição, subtração, multiplicação, divisão, fatoração, raiz quadrada, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, juros simples, juros compostos. Eu não tinha essas noções básicas. Essas noções básicas eu aprendi no YouTube, estudando para o ENSEJA. Porque eu estudei para fazer a prova do ENSEJA pelo YouTube. Aí que eu fui pegar o básico do básico para conseguir fazer a prova do ENSEJA. E aí foi que eu percebi, eu falei, cara, o meu problema está lá na base. Ou eu volto lá para o comecinho, eu não vou passar em nada, porque eu não sei de nada. Então eu precisei voltar. Aí eu fui assistir às aulas do professor Ferreto de matemática. Que é outra coisa que eu digo, as pessoas falam assim, não, o professor precisa ser voltado para concurso. Isso não tem nada a ver, cara. O Ferreto dá aula para vestibular, matemática é matemática, acabou, para com isso. Eu fui assistir às aulas do professor Ferreto, do zero. Sabe aquelas playlists do professor Ferreto aqui no YouTube? Coloca aí no YouTube, professor Ferreto, depois que você acabar de assistir esse vídeo. Em que ele dá a aula do básico, do básico, do básico. Lá da adição, da subtração, da potenciação, da radiciação. Português, eu fui estudar português do zero, do zero, do zero. Aqui mesmo no YouTube, pesquisando o que é adjetivo, substantivo, advérbio. O que é uma oração subordinada, uma oração coordenada? O que é, por exemplo, sujeito, predicado? O que é um verbo transitivo, um verbo intransitivo, um verbo bitransitivo, um verbo de ligação? Eu fui pegar do zero porque eu não sabia. Eu estou falando para vocês, era um cara extremamente limitado que conseguiu passar. Em 2021 eu fiz 79 pontos na prova do TJ São Paulo. Fui para a digitação em Bragança Paulista. Sabe quanto foi a nota de corte em 2021? 74 pontos. Eu fiz 5 pontos acima da nota de corte. Observa, uma pessoa extremamente limitada. Reprovei na digitação, mas passei na prova objetiva.
Em 2023 eu fiz 86 pontos para Guarulhos, eu acertei 5 das questões de matemática, eu quase gabaritei a matéria de direito, eu acertei 37 questões. A matéria de português eu quase gabaritei, eu acertei 23 questões de um total de 24. E passei na digitação e estou aguardando nomeação. Já chamaram mais de 34 pessoas lá para Guarulhos. Daqui a pouco eu sou nomeado, que eu estou na 52ª posição. Mas eu não quero ficar em Guarulhos, por isso eu continuei estudando para a prova do interior, porque eu queria mesmo, era Bragança Paulista. E agora, no ano de 2024, eu passei em 6º lugar para Bragança Paulista. Eu acertei 39 questões de direito. Então vejam que se você se esforçar, se você olhar para o seu alvo e falar que vai conseguir, não tem como você não conseguir. E nas matérias de direito, eu percebi que eu precisava da lei seca, mas eu também precisava aprender coisas a mais. Então eu pesquisava por conta própria. Eu ficava anotando as palavras do direito que eu não entendia para eu pesquisar no Google. Para eu pesquisar o que é suspeição, o que é impedimento, o que é isso. Eu não sabia. O que é procedimento comum? O que é rito do júri? Eu não sabia. Eu assisti diversos vídeos no YouTube, por exemplo, de aulas para que ia além do cargo de escrevente. Eu assisti umas 5, 6 ou 7 vezes a aula do professor Mozart Borba sobre tutela provisória, que era aula para carreira jurídica, para juiz, para promotor, para defensor público, para delegado. Eu assisti essa aula umas 5 ou 6 vezes. Coloca no YouTube também, Mozart Borba, tutela provisória, para você ver. Eu assisti essa aula um monte de vezes. Eu li e reli o Código de Processo Civil, os artigos que caem para o TJ São Paulo, dezenas de vezes. Eu reli e reli o Código Penal, os artigos que caem para o TJ São Paulo, dezenas e dezenas de vezes. Eu ficava repetindo. Eu não tive preguiça, eu fui à luta, eu corri atrás. O que faz as pessoas às vezes reprovarem, muitas vezes, é que, por exemplo, ela tem preguiça de ler a lei seca, ela tem preguiça de pesquisar. Eu fazia resumos, eu assistia videoaula, eu lia PDF, eu lia lei seca, eu busquei tudo que eu podia, eu resolvi 10.000 questões de 2021 até a prova de 2024, e eu mostrei aqui as questões no dia que eu zerei as questões. Então é isso, meus amigos. É garra, é determinação, é coragem acima de tudo. E dá certo, confia em mim que dá certo.